O texto que vamos meditar encontra-se em 2 Coríntios 13, versículo 5 e Marcos 12, versículo 30. O primeiro texto diz assim: Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. O texto de Marcos diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O que eu quero falar nesta manhã com os ouvintes é sobre idolatria, sobre deuses falsos, mas aqueles deuses que nós construímos, que nós edificamos em nossos corações. Para a grande maioria das pessoas, a palavra idolatria evoca imagens de pessoas curvando-se diante de uma estátua. Isso não deixa de ser uma realidade, principalmente quando observamos o contexto cultural greco-romano do Novo Testamento, onde cada cidade, na época em que o Novo Testamento foi escrito, venerava suas divindades preferidas e construía templos ao redor de uma de suas imagens para adorá-las. Havia, por exemplo, Afrodite, a deusa da beleza, Artemis, a deusa da fertilidade e riqueza, Ares, o deus da guerra e por aí afora. De certa forma, com a institucionalização do cristianismo, quando o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para ser uma religião oficial, quando o cristianismo saiu das catacumbas e foi para os palácios, nessa transição, a igreja cristã incorporou as práticas populares da cultura religiosa pagã que havia na época. Muitas práticas que a igreja cristã absorveu e que realiza até os dias de hoje, a igreja institucional, vêm, na verdade, das práticas religiosas pagãs que foram absorvidas quando a igreja se institucionalizou, se tornou religião oficial do Império Romano. A Reforma Protestante, em 1517, rompeu com essas práticas pagãs. A partir da década de 80 do século passado, os neopentecostais começaram um processo de resgate dessas práticas pagãs dentro da igreja cristã evangélica. Mas não são esses ídolos facilmente identificáveis que quero falar esta manhã. Os ídolos que quero falar são os ídolos que nós erguemos em nossos corações, são os ídolos que construímos em nossas vidas. Na verdade, esses ídolos têm o mesmo poder destrutivo de nos levar à adoração de falsos deuses como as estátuas pagãs tão facilmente reconhecidas. E isso é muito comum, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Dentro desse conceito que quero trazer aos ouvintes, o que seria um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração, o seu pensamento, a sua imaginação, a sua força emocional, mais do que Deus, qualquer coisa que ocupe o lugar de primazia que não seja Deus em sua vida. Isso é um ídolo. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e fundamental na sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Desde já, não é difícil imaginar quantos ídolos você possa ter em seu coração. Por exemplo, família, filhos, dinheiro, sexo, respeito e reconhecimento social, aprovação dos colegas, paixões amorosas, sucesso, inclusive
sucesso na área ministerial, que é muito comum. Tudo isso, gente, que eu estou falando, não é necessariamente ruim. Muito pelo contrário, é bom. Mas quando estas coisas se tornam a razão de levarmos a vida, isso é um ídolo e, na verdade, nos afasta de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, trabalha em nós, que somos verdadeiros criadores de ídolos, para que nos esvaziemos e quebremos esses ídolos e nos voltemos para Ele. Foi dessa forma que Deus agiu com Abraão. Abraão teve um filho em sua velhice, e a afeição de Abraão pelo seu filho havia se transformado em adoração, havia se transformado em idolatria. Não é questão de amar um ente querido, é questão de torná-lo um ídolo. E aquilo que parece algo muito cruel da parte de Deus, como por exemplo a gente vê no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2, Deus dizendo a Abraão: Abraão, eis-me aqui, respondeu. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. A grosso modo, a gente entende como um ato de crueldade de Deus. Mas, na verdade, Deus estava trabalhando em Abraão não para que o filho da promessa, Isaque, fosse tirado dele, mas o ídolo do coração de Abraão fosse quebrado. E Deus, em sua atitude de misericórdia, conseguiu fazer com que Abraão se desvencilhasse daquela afeição que havia se transformado em verdadeira idolatria. Deus trabalha em nossas vidas para que nós quebremos os ídolos que temos construído em nossos corações. Abraão tinha idolatria pelo seu filho. Deus trabalhou com ele ao ponto de exercer a sua misericórdia e fazer com que ele quebrasse essa idolatria. Ficasse com o amor, mas deixasse a adoração ao filho, porque a adoração nós só devemos a Deus e a mais ninguém. Tudo aquilo que fazemos com adoração que não seja voltada para Deus é idolatria. Abraão conseguiu tirar o Deus falso que levava em seu coração, e aí ele pôde desfrutar de uma vida melhor ainda, porque não há nada melhor do que desfrutar da presença graciosa, amorosa de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Família, filhos, paixão, tudo isso é importante, gente. Reconhecimento, sucesso, dinheiro, mas isso não pode ocupar o lugar de Deus, porque ao invés de trazer aquilo que desejamos tanto, vai trazer frustração. Só Deus pode trazer plena realização, e é por isso que Ele trabalha em nós, para que nele nós tenhamos o que nós mais desejamos nessa vida. Encontrar a felicidade, encontrar aquilo que vai preencher por completo as nossas vidas. Esta manhã, talvez há ouvintes sintonizados que precisam quebrar os ídolos que têm construído em seus corações. E eu gostaria que você, em nome de Jesus, experimentasse a ação de Deus na sua vida, uma ação de amor, uma ação de acolhimento, uma ação de aceitação sobre a tua vida, para que você deixe esses falsos deuses e se volte ao verdadeiro Deus que pode completar em tudo a sua vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, comece a pensar nos ídolos que você tem construído na sua vida, esses falsos ídolos que você tem guardado em seu coração, porque são eles responsáveis pelo estado de miséria emocional e espiritual que você se encontra neste momento. Deixe Deus reinar em sua vida. Deixe o Senhor Jesus ser o teu Senhor, que você vai encontrar razão para ela. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro abençoando os nossos ouvintes, pedindo que nesta manhã
ídolos sejam quebrados nas vidas de muitos que estão sintonizados na Antena 102. Eu oro em nome de Jesus, agradecido, para que eles sejam tocados pelo seu infinito amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.